Vamos para a sexta questão. Aqui eu tenho um circuito. Com relação à corrente de linha I e ao fator de potência FP do circuito acima, afirma-se que, e tem diversos valores. Fator de potência unitário é se a equivalência disso aqui tudo for limitada exclusivamente à resistência, ou seja, se tudo isso aqui, toda essa parte capacitiva e indutiva se anular, como foi o caso do problema 5, se não me engano, que a gente fez anteriormente. E se for o fator de potência indutivo, é porque a impedância equivalente vai ter um R mais um J positivo, né? Mais J, e um número equivalente à reatância indutiva equivalente. Se for capacitiva, é porque vai ter o R, 30, menos J, e o valor XC da reatância capacitiva equivalente que modela tudo isso aqui. Vamos fazer essa questão então. Vou precisar de uma nova página, vou colocar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses valores daqui, vou botar de outra cor, vou botar um amarelo para ficar bem discreto, para reatâncias, para a gente poder fazer a operação de soma, né? Tem que somar, e a gente não consegue fazer a soma de valores reativos e resistivos se a gente não colocar tudo no domínio da frequência. Olha só, vou começar com o C, o capacitor. Vou transformar o capacitor numa reatância capacitiva. A frequência do circuito é, deixa eu até colocar aqui, V, 30 volts, F, 1 kHz, é o suficiente, o resto a gente vai atrás. C, 1 sobre 12 pi microfarad. Então, no fim das contas, eu sei que XC vai ser igual a 1 sobre 2πf, isso é ômega, vezes C. Vai ser igual a 1 sobre 2πf, 1K, 10 a terceira, vezes C, que vale 1 sobre 12π microfarad, 10 a menos 3. Corto π com π, 10 a terceira com 10 a menos 3, 2 e 12, porque aqui me sobra 6. Então, daqui tudo embaixo só sobra 1/6. 1/6 embaixo vai passar para cima multiplicando, né? 1 sobre 1/6 é igual a 6 ohms. Professor, eu tenho dificuldade com essas operações matemáticas. A gente precisa estudar. Para chegar até aqui, você tem que ter estudado as coisas antes, né? Matemática é o básico. Olha só, você já é formado, né? Está se formando no curso técnico, então a gente parte do pressuposto que isso aí você deu um gás para poder relembrar ou adquirir fluência. Aqui eu não preciso fazer o cálculo de duas reatâncias indutivas para depois fazer a operação de transformar o domínio da frequência, transformar a indutância, indutância em reatância indutiva. Eu posso fazer o equivalente das duas que estão em paralelo e depois sim encontrar a reatância indutiva do paralelo das duas. Então eu sei que LA e LB, ambas têm o mesmo valor, 2 sobre π. Como é que a gente coloca a indutância em paralelo enquanto equivalente? É o valor da indutância, quando são iguais, dividido pela quantidade, 2. Então, no fim das contas, eu tenho 2 sobre π sobre 2. Então, vai dar 1 sobre π. 1 sobre π. Esse é o valor da indutância equivalente. Ela é equivalente entre essas duas. Agora sim eu vou transformar 1 sobre π em reatância indutiva. XL é igual a 2πf, isso é o ômega, vezes L. 2πf, que a gente sabe que vale 1 kHz, 10 a terceira, vezes 1 sobre π. Fez 10 a menos 3. Esqueci de dar ênfase ao fato que, no final das contas, isso aqui é em mid-Henry.
Ah, essa questão está toda confusa. Agora que eu me toquei, inclusive, o motivo pelo qual eu ia discutir que a resposta não é possível. A questão já está errada. Agora, nesse exato momento que eu me toquei, ó, porque isso aqui está em Farad. Isso aqui está em Farad. Então, por si só, a questão já está errada. Eu não sei se foi anulado ou não. Tem uma resposta que eu tenho, mas não quer dizer que seja a resposta certa, inclusive porque não bate com nenhuma que está aqui. Talvez isso aqui fosse uma capacitância que ele quisesse colocar no lugar com outro valor, mas por si só já está errada, porque a indutância está com valor em Farad. Vou continuar fazendo como se esse valor aqui estivesse em Henry. Já que eu tenho duas indutâncias, pelo menos a gente exercita e adquire fluência nas operações de transformação para o domínio da frequência. Então eu tenho aqui, ó, π com π corta, 10 a terceira com 10 a menos 3, e me sobra o 2. Então a reatância equivalente daquelas duas vale 2 ohms. O circuito que eu vou ter, portanto, vai ter essa resistência de 30, que não tem a unidade também, né? 30 ohms, mais uma reatância indutiva de 2 ohms e uma reatância capacitiva de 6. Como é que a gente faz, então, o Z equivalente? A soma de tudo isso aí. 30 ohms da resistência, menos, não se esqueça, J6 da capacitância, reatância capacitiva negativa, te escreve negativo quando bota o J, mais J2. Isso dá igual a 30 menos J4 ohms. O que foi pedido foi a corrente I e o fator de potência. I vai ser igual ao módulo não, desculpe, a tensão dividido pela impedância. A tensão pela impedância equivalente. Vai ser a tensão que foi dado do problema. Anotei aqui, ó, 30 volts. Sobre Z equivalente. 30 menos J4. Mas eu não quero o fasor I, vou ser sincero. Não foi pedido isso, então só quero o módulo. Vai ser o módulo da tensão, que no caso a referência é 0, fica 30, e o módulo dessa impedância. Isso aqui só se faz com calculadora, né? Eu tenho essa conta feita e vou fazer uso dela agora. Vou encontrar e vou fazer uso. Vale 30,265. A divisão me permite encontrar uma corrente de aproximadamente 0,99 amperes. Não tenho essa resposta como uma possibilidade. A outra coisa que ele pergunta é sobre o fator de potência. O fator de potência vai ser o cosseno do ângulo da própria impedância. Então, transformando essa impedância para a representação polar, eu encontrei o ângulo de 7,6 graus, o que dá um valor, vou botar aqui, ó, de cosseno de 7,6 graus, que é o fator de potência, de 0,99 um monte de coisa, quase aproximadamente unitário. Já se imaginava que fosse próximo unitário porque você tem uma resistência muito alta e uma parte reativa muito baixa. Então, no final das contas, o fator de potência tinha cara de estar bem próximo do unitário. Então, o fator de potência unitário até tem opções, mas a corrente igual a 1 não tem opções, então essa questão não tem resposta. Mas valeu a pena o exercício, viu? Sempre vale a pena exercitar. Joia? E essa questão também tem esses erros que eu também notei somente agora. Vamos seguir adiante.